E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nesse sabadão maravilhoso, sabadaço, como diria Gilberto Barros. Vamos iniciar os nossos trabalhos falando sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem não foi uma rodada muito sexy, vamos falar a verdade aqui. Não foi uma rodada muito sexy, não teve nenhum jogo que, meu Deus, que jogo, não dá para perder. Não. Mas tivemos bons jogos, né? Tivemos alguns esnobados do All-Star dando respostas. Tivemos o nosso querido Gui Santos tendo mais minutagem no Golden State. Então, não foi uma rodada muito sexy, mas rolaram algumas coisas interessantes e nesse vídeo eu irei falar sobre cada uma das partidas. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreve no canal. E eu quero que você me conte aí nos comentários como é que foi a sua sexta-feira. O que você fez ontem? Ficou em casa assistindo os jogos ou você, jovem malandrinho, saiu, né? Foi lá tomar um negocinho, deu beijinho na boca. O que você fez ontem? Comenta aí que eu quero saber. Eu, como bom nerdola, fiquei em casa, assisti alguns jogos, mas o que eu fiz ontem foi reler o ótimo Guerra dos Tronos, tá? As crônicas de Gelo e Fogo. Excelente, hein? Excelente. Para quem é fã de Game of Thrones, tem que ler. Muito bom. E ontem eu reli, na verdade, eu tenho que terminar, né? Cheguei já no finalzinho. Muito bom, hein? Muito bom. Então, tive uma sexta-feira de nerdola, né? Uma sexta-feira de nerdola. Ontem, aqui, ó, nerdola na testa, não tem jeito. Mas conta aí o que você fez. Vamos lá, quanta bobagem. Vamos começar o vídeo falando sobre a vitória do Clippers em cima do Detroit Pistons, né? Depois de um primeiro quarto até bom do Pistons, o Clippers assumiu o controle do jogo no segundo quarto e aí, né, levou a partida com muita tranquilidade até o final, né? No fim, o Clippers garantiu sua 32ª vitória na temporada, 136-125 foi o placar. Grande destaque foi o Kawhi, com 33 pontos e 70% de field goal. Impressionante a eficiência do Kawhi. Só que tem um cara que merece ser muito exaltado. O senhor Russell Westbrook. Ontem, 23 pontos e 9 assistências para o Westbrook, né? E 10 de 13 nos arremessos de quadra. Jogou muito bem, veio muito bem do banco. Inclusive, teve ali uma jogada dele com o Harden, né, uma ponte aérea entre os dois, que foi uma coisa espetacular. Só que o que marcou realmente a noite do Russell Westbrook foi que ele atingiu a incrível marca de 25 mil pontos na carreira. 25 mil. Ele é apenas o quarto jogador em atividade com esse número de pontos, né? Ele está ao lado do LeBron, do Durant e do próprio James Harden. Velho, eu sei que nos últimos anos o Russell Westbrook ele teve uma queda de patamar. Ele caiu de patamar. Ele saiu de um dos melhores jogadores da liga, de um MVP, para um reserva. Para um reserva. Talvez o melhor reserva? Talvez. Mas ainda assim um reserva. Então, ele caiu de patamar. Só que ele não deixou de ser um dos maiores da história. O Russell Westbrook é um dos maiores jogadores da história da NBA. São 25 mil pontos na carreira, meus amigos. Fora o número bizarro de assistências e o recorde, né, de mais triple-doubles na história da liga. Um recorde que eu acho difícil alguém bater um dia. Né? Vai ser um dos recordes inquebráveis por um bom tempo. Então, eu sei que ele teve uma queda de patamar. Eu sei que muita gente que começou a acompanhar a NBA hoje acha que o Russell Westbrook é só mais um, é um qualquer, é um personagem, porque ele é um jogador meio caricato, né? Eu sei que a galera pode ter uma visão dessa do Westbrook,
Só que não dá pra gente esquecer o quão surreal é esse cara e o quão grande é a carreira dele. Falta um título? Falta. Só que ele já marcou seu nome na história da liga, mesmo sem um anel, né? E ontem ele atingiu essa incrível marca. Parabéns, Russell Westbrook, né? O maior ídolo da minha franquia, né? Do time para quem eu torço, né? Sou torcedor do Thunder. Tenho o Russell Westbrook como o maior ídolo do meu time. Foi o cara que me fez começar a torcer pro Thunder. Então, fiquei muito feliz, fiquei muito contente com ele atingindo essa marca ontem. Teve até, né, uma comemoração ali no vestiário, da galera jogando água ali no Russell Westbrook e tudo, né, mostrando o quão querido esse cara é no vestiário, né? Então, fiquei feliz, velho, fiquei muito feliz e parabéns. Parabéns pro Russell Westbrook. Vamos seguir o vídeo falando sobre mais uma vitória do Miami Heat, hein? Olha o Miami Heat! Depois de perder 7 seguidas, o time venceu ontem o Washington Wizards e embalou a sua segunda vitória seguida. Foi uma vitória convincente? Não. 110-102. Foi um jogo onde o Wizards, né, foi até melhor no primeiro tempo. Só que a partir do terceiro quarto, o Miami foi melhor, né? O Miami meteu 31-15 no terceiro quarto, abriu ali uma vantagem, e aí no quarto período conseguiu controlar o jogo. Então, assim, não foi uma vitória maravilhosa, mas foi uma vitória, né? Miami vence 110-102, 26ª vitória do time na temporada, 39ª derrota do Wizards, e de novo o Jimmy Butler foi o cara da equipe, né? O Butler ontem 24 pontos, 9 rebotes, né? Mais um jogo muito eficiente do Jimmy Butler e vitória do Miami, né? O mais importante para o Miami agora é voltar a vencer com regularidade. Depois o Miami pensa em dar show, em dar espetáculo. Hoje é importante o Miami engatar uma sequência de 4, 5 vitórias para dar uma respirada, para acumular uma gordurinha, porque as 7 derrotas seguidas ali machucaram o time, velho. Machucaram legal. Seguindo o vídeo, falar sobre... Esse aqui foi jogão, hein? Atlanta Hawks e Phoenix Suns foi um jogo muito bom e foi um jogo onde o maior esnobado do All-Star mostrou o quão absurdo foi deixar ele de fora. O que o nosso querido calvo Trae Young jogou ontem foi absurdo, cara. Foi absurdo que o Trae Young jogou. Foi o grande nome da vitória do Hawks por 129-120 e ele mandou o recado dele. Mandou o recado dele. Surreal terem deixado ele de fora do All-Star. Vamos lá. O primeiro quarto começou com o Durant e o Devin Booker muito bem, né? Os dois abriram o jogo bem pra caramba, colocaram o Phoenix Suns na frente, só que aos poucos o Atlanta foi se recuperando, né? O Trae Young meteu 11 pontos no primeiro quarto e depois de uma run de 8-4, o Hawks virou e fechou o primeiro quarto na vantagem. No começo do segundo quarto, o Phoenix retomou a liderança depois de boas bolas de 3 ali do Kevin Durant, só que rapidamente o Hawks conseguiu responder com o Okongwu e o Bogdanovic vindo muito bem do banco. O time retomou a liderança e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 pontos. O terceiro quarto foi de pura trocação, principalmente entre o Booker e o Trae Young, né? Os dois tiveram uma produção muito boa. Os dois times tiveram uma certa dificuldade em abrir vantagem, só que ali no finalzinho o Hawks conseguiu colocar uma corrida de 11-3 e retomou a liderança, né, e conseguiu abrir ali uma pequena vantagem. No começo do quarto período, o Trae Young, juntamente com o Jalen Johnson, colocaram o Hawks 9 pontos na frente. O Durant chegou a diminuir para 5 pontos, só que ali nos minutos finais, o Trae, juntamente com o DeJounte Murray, foram muito bem. O Hawks fechou bem a partida e garantiu a sua 21ª vitória na temporada. Já o Phoenix Suns sofreu sua 21ª derrota. Destaque do jogo, o calvo, né? Trae Young ontem destruiu
32 pontos, 15 assistências e 7 bolas de 3. Inacreditável que o Trae Young fez ontem. E foi muito simbólico ele ter essa atuação logo no primeiro jogo, depois do anúncio dos reservas do All-Star, né? Foi total uma resposta. Foi total uma resposta, com certeza. Ele levou para o coração essa ausência no All-Star. Claro que ele pode ainda entrar, alguém vai ter que substituir o Embiid, então ele tem uma chance aí de entrar, só que mesmo se ele entrar agora como um substituto do Embiid, não vai apagar a injustiça que foi feita. Né? Ele fora dos reservas do All-Star, ele fora dos titulares do All-Star, já era um absurdo. Agora, ele fora dos reservas foi uma bizarrice. E ontem ele deixou muito claro que ele tinha que estar lá. Ele tinha que estar lá. Jogou muito. Além dele, né, um outro cara que jogou muito ontem foi o Kevin Durant. 35 pontos, 8 rebotes e 8 assistências para o KD, só que acabou não sendo o suficiente para o Phoenix Suns vencer. Até porque ontem à noite era do Calvo. Outro cara que foi esnobado, né, no All-Star e que deu uma resposta ontem foi o Domantas Sabonis. O Sabonis era outro cara que deveria ter sido escolhido pelo menos como um reserva na Conferência Oeste. Não foi. E ontem ele, assim como o Trae Young, mostrou que ele merecia estar lá, né, enfrentando o seu ex-time, né, o Indiana Pacers, lá em Indiana. Ele teve uma atuação incrível de 26 pontos, 12 rebotes e 7 assistências, e foi o grande nome da vitória do Kings por 133-122. Esse foi o duplo-duplo, foi ele chegou, né, a marca de 30 duplos-duplos seguidos na temporada. É o líder da temporada em duplos-duplos. E, cara, assim, é bizarro ele ter sido esquecido no All-Star. É bizarro. Se você pega os números do Sabonis, são números de MVP. São números de MVP. Ele muito provavelmente vai estar em um dos times ideais da temporada e vai ficar bem feio para a NBA um cara estar em um dos times ideais e não estar no All-Star. Vai ficar bem feio, cara. Vai ficar bem feio. Surreal o que fizeram com o Sabonis. Ainda acho que o Trae Young foi o grande injustiçado do All-Star, mas o Sabonis também, sacanagem, sacanagem. Jogou muito, liderou o Kings para a 28ª vitória na temporada. Já o Indiana, que teve o Matron jogando muito bem, né? Foram 31 pontos para ele. O Indiana perdeu, né? Sofreu sua 23ª derrota. Um time que venceu e venceu bem ontem foi o Houston Rockets, né? Enfrentando o Toronto Raptors. O Houston teve uma atuação muito boa, né? Houston ontem convenceu, um jogo muito forte dos dois lados da quadra, venceu por 135-106, mais uma vitória do Houston jogando em casa. É impressionante como o Rockets cresce jogando no Texas. E se tem um cara que merece um destaque, é o Cam Whitmore, né? Um novato que tem jogado muito bem nas últimas semanas, teve mais uma ótima atuação, foram 25 pontos, 6 rebotes, com 10 de 17 nos arremessos de quadra. Esse foi o terceiro jogo, onde nos últimos 5, né? Onde ele anotou pelo menos 20 pontos, né? Anotou pelo menos 20 pontos em 3 dos últimos 5 jogos. Tá numa sequência excelente e eu ainda fico muito surpreso quando eu olho pro draft e vejo quantas equipes que passaram o Cam Whitmore. Eu sei que haviam muitas questões em relação à sua saúde, né, a sua lesão e tudo. Saiu ali, né, um relatório médico falando que a lesão dele poderia ser mais séria do que era falado e tudo. Eu entendo algumas equipes terem ficado com o pé atrás, só que, velho, ele saiu no final do primeiro round. Um jogador que era cotado para ser top 5, top 7, saiu no final do primeiro round.
Foi um absurdo o que aconteceu na noite do draft. E o Houston pode se orgulhar de ter pego o maior steal do draft. Né? Eu sei que o Jaime Jaques tá jogando bem pra caramba, né? Mas, pô, o Cam Whitmore foi uma escolha muito mais baixa e tem entregado tanto quanto o Jaime Jaques. Pelo menos nessas últimas semanas. Então, Cam Whitmore, pra mim, é o maior steal dessa. Né, é o maior steal desse último draft. E ontem jogou muito, cara. Foi o grande líder do Houston. Né, o Rocket chegou à sua 23ª vitória na temporada. Já o Toronto sofreu sua 31ª derrota. Bom, seguindo, falar sobre a vitória tranquila do Golden State Warriors em cima do Memphis Grizzlies, jogando fora de casa. O Warriors não teve nenhuma dificuldade para vencer o Grizzlies, foi um jogo bem tranquilo. A única dificuldade que o Warriors teve ontem foi com a arbitragem, que estava ridícula. Né? A arbitragem do jogo de ontem, nossa senhora, hein? Meu Deus do céu, que arbitragem caseira. Caseira. Teve alguns lances bizarros, né, onde claramente os jogadores do Grizzlies empurraram, agrediram, né, os jogadores do Warriors e a arbitragem fingiu que não via. E qualquer lancezinho ali do Draymond Green, a arbitragem ia lá revisar. Eu entendo o cara ter um histórico aí, só que ontem foi um exagero em várias oportunidades. A arbitragem ontem foi muito ruim e essa foi a única dificuldade que o Warriors teve, porque em relação ao Grizzlies mesmo, nenhuma dificuldade. Né? O Warriors controlou muito bem o jogo do começo ao fim, levou o jogo com tranquilidade e venceu por 121-101. E aí eu tenho alguns destaques. Primeiro destaque, Jonathan Kuminga. Mais um jogo de pelo menos 20 pontos do Jonathan Kuminga. Esse foi o 8º jogo seguido dele, marcando pelo menos 20 pontos. Ontem foram 29 com 73% de field goal. Jonathan Kuminga precisa ganhar mais espaço. Precisa, cara. Ele tá deixando isso muito claro. Ontem jogou muito bem. Outro cara que ontem jogou pra cacete, o Podziemski. Podziemski, que tem feito uma temporada de calouro muito boa mesmo. Poderíamos estar, inclusive, falando bem mais sobre a temporada dele. Ontem ele teve uma atuação completa. 12 pontos, 7 rebotes, 14 assistências com nenhum turnover. Nenhum turnover. Foi a primeira vez no século que um jogador conseguiu um 12-14 com nenhum turnover. Uma atuação realmente brilhante. Foi o primeiro novato do Warriors a conseguir esses números de pontos e assistências desde Stephen Curry. Então, grande atuação do Podziemski. Grande atuação do Podziemski, que é outro jogador que precisa ter mais espaço. Ontem, eu gostei muito de ver o Steve Kerr dando minutos para a molecada. Eu gostei muito das rotações que o Steve Kerr colocou em quadra, né? Finalmente excluindo o Corey Joseph, que, pelo amor de Deus, não tem como o Corey Joseph ter minutos no time, não existe. Então, gostei do Steve Kerr ter dado mais minutos para os dois e adorei ver o Steve Kerr dando minutos para o nosso querido Gui Santos. O Gui Santos ontem, pela primeira vez na temporada, fez parte da rotação do Golden State. Ele já havia tido minutos, só que foram minutos no garbage time, quando o jogo já estava terminado. Então ele não estava fazendo parte da rotação. Ontem não. Ontem ele jogou no primeiro quarto, jogou ali no terceiro, né? Teve 10 minutos e conseguiu mostrar coisas boas. Em 10 minutos, foram 4 pontos, 2 rebotes com 100% de field goal. Né? Ali no terceiro quarto, ele conseguiu uma bandeja, aproveitando um passe do Curry, exatamente, do Curry. Ele até publicou nas redes sociais, né, que nunca achou que isso iria acontecer. E, cara, foi incrível ver o Curry passando para o Gui Santos. Teve um bom impacto também na defesa, conseguiu contestar bons arremessos, ele conseguiu forçar um jump ball ali no David Rodds, então
Em 10 minutos, o Gui mostrou muita coisa boa. Um bom trabalho off-ball, muita movimentação. Ele jogou como ala pivô ontem por conta da ausência do Dario Saric e performou, deu uma dinâmica diferente ali pro time. Então, gostei muito, velho. Gostei muito do que eu vi do Gui. Tem que ver se ele vai fazer parte da rotação fixa do time ou se foi só por conta da ausência do Saric, que não jogou ontem. Mas, cara, foi muito valioso, foi muito importante pro Gui ter tido essa experiência de fazer parte real da rotação. Foi bem importante, foi bem legal. E eu fiquei feliz, cara. Fiquei bem feliz mesmo pelo nosso querido Gui. Tomara que ele tenha cada vez mais minutos, porque ele entregou. Nos minutos que teve, entregou. Ele fez valer a oportunidade. Fez valer a oportunidade. Bom, o Warriors com essa vitória chegou a 21 na temporada, campanha 21-24. Já o Grizzlies sofreu sua 31ª derrota. Vamos lá, os últimos 4 jogos. Orlando Magic encarou o Minnesota Timberwolves e venceu por 108-106. Mas eu vou te falar, me surpreendeu muito o placar apertado. Sabe por quê? O Minnesota teve uma das suas piores atuações ofensivas da temporada. O ataque do Minnesota ontem foi uma tragédia, totalmente desconexo. Né? Minnesota chutou 38 de 82 nos arremessos, teve 12 de 38 no perímetro, cometeu 17 turnovers. Foi feio demais o ataque do Minnesota. Então eu fiquei bem surpreso e até decepcionado em ver o Orlando quase perdendo o jogo. Quase perdendo. Se não é o Paulo Banchero ontem, o Magic teria perdido para o Minnesota jogando um basquete fedorento. Então, o Orlando ontem, apesar de ter vencido, me decepcionou, cara. Me decepcionou. Né? A única coisa boa foi realmente o Paulo Banchero, com 23 pontos e 6 assistências. Primeiro jogo dele depois, né, de ter sido escolhido, né, pro All-Star. Mas tirando o Banchero, nada de bom do Minnesota. Nada de bom do Orlando, muito menos do Minnesota, que fez um jogo horroroso. Se o Minnesota vencesse ontem, seria uma vitória culposa. Seria uma vitória culposa. Orlando conseguiu sua 26ª vitória e o Minnesota sofreu sua 15ª derrota. Minnesota segue muito bem, né? 34-15 de campanha. Já o Orlando tenta recuperar, né, a vaga ali direta nos playoffs. Tem campanha 26-23. O Orlando, que há algumas semanas atrás estava brigando por mando de quadra, hoje está brigando para se manter ali na zona de play-in. Oklahoma City Thunder encarou o Charlotte Hornets e, sem nenhuma dificuldade, massacrou 126-106, vitória protocolar do Oklahoma, nem tem muito o que falar aqui, jogo dominado do começo ao fim. O Shai, mais uma atuação monstruosa de 31 pontos, 9 assistências, 5 roubos de bola e 3 bloqueios. O Shai ontem acabou com a partida. O Chet teve uma boa atuação de 16 pontos, 6 rebotes, 3 assistências e 2 bloqueios. E é isso, vitória tranquila, 34ª vitória do Thunder. Thunder tem a mesma campanha do Minnesota, 34-15. Já o Hornets, queda livre, 37ª derrota e a tendência é só piorar. A única coisa boa do Hornets ontem foi o Brandon Miller, que teve uma boa atuação, mas de resto, uma tragédia. Pelicans e Spurs fizeram um jogo excelente, tá? Foi um jogo excelente, jogo disputado, equilibrado do começo ao fim, pau a pau. E, no final, quem acabou decidindo, quem acabou brilhando, foi o Zion. Né? O Zion, que teve um duelo muito bom com o Victor Wembanyama durante todo o jogo, ele decidiu a partida faltando ali uns 9 segundos. Ele pegou a bola no contra-ataque com uma infiltração incrível, colocou o Pelicans na frente, virou o jogo e garantiu a vitória de New Orleans por 114-113. É importante destacar que no último lance da partida, o Spurs teve uma chance clara de ganhar o jogo. Na jogada,
você pode reparar que o Wembanyama, ele corta livre pro garrafão. Ele corta livre, ele passa livre para receber a ponte aérea. Só que o Devin Vassell, ao invés de passar a bola pro Wembanyama e ganhar o jogo, porque uma cesta de 2 ali ganhava o jogo pro Spurs, ele decidiu arremessar para 3 contestado e acabou desperdiçando a chance. Dá para ver que o Wembanyama ficou puto por não ter recebido a bola. Né? Além de puto, ele ficou frustrado. E realmente foi bizarro ele não ter recebido essa bola. Porque, velho, assim... E é uma crítica que eu faço a vários times. Se você tá perdendo por 1 ponto, por que que você não vai para a cesta simples? Por que que você não vai para a bandeja? Por que que você não tenta cavar uma falta para ir para o lance livre? Por que você toda hora que tá perdendo por 1 ponto tenta bola de 3? Eu sei que o basquete evoluiu e eu sou a favor da evolução. Eu adoro o basquete moderno. Eu acho que a bola de 3 veio para mudar o jogo para melhor. Só que as precisam parar com essa mania de achar que toda a última bola tem que ser para 3. Gente, não tem. Você pode ir para uma bandeja. A bandeja vale 2 pontos. Eu acho que em alguns momentos a galera esquece que uma bandeja vale 2 pontos. Esquece disso. Esquece disso. É surreal, velho. O Wembanyama tinha que ter recebido essa bola. Foi inacreditável o Devin Vassell ter tentado o arremesso. Foi inacreditável e foi errado. Foi errado. Errado. Surreal, cara. Surreal. Mas, bom, no fim, Pelicans ganhou, 28ª vitória do Pelicans e 39ª derrota do San Antonio Spurs. Destaques da partida, Zion e Victor Wembanyama. As 2 primeiras escolhas gerais do draft brilharam ontem. Zion, 33 pontos, 8 rebotes e o game winner. E o Victor Wembanyama, 16 pontos, 14 rebotes, 7 assistências. E ainda deu um bloquezinho no Zion, hein? Ainda deu um bloquezinho no Zion. Foi um bom jogo do nosso querido Wemby. Para fechar, falar sobre a vitória protocolar do Denver em cima do Portland. O Portland até jogou bem ali no segundo quarto, só que na maior parte do jogo o Denver controlou bem. Né? O Denver foi superior, venceu por 120-108. E o destaque não poderia ser outro. Nikola Jokic. O que o Jokic jogou ontem? Meus amigos, que jogador é Nikola Jokic. 27 pontos, 22 rebotes e 12 assistências. Triple-double com 20-20. Tá bom pra você? Numa sexta-feira aí, do nada, o cara mete um triple-double com 20-20. Banal. É banal pro Nikola Jokic. É inacreditável, cara. 15º triple-double dele na temporada. 8º triple-double com 20 rebotes na carreira dele. E o 12º 20-20 do Jokic na carreira. Assim, fica até meio repetitivo elogiar o Nikola Jokic, porque toda noite o cara entrega números desses, assim, é incrível, velho, é incrível o que o Nikola Jokic faz, e ontem, de novo, fez, e foi o grande nome da 34ª vitória do Denver, que segue no topo, né? De forma discreta, de forma silenciosa, o Denver entrou no topo do Oeste. E agora, meu amigo, para tirar vai ser um parto. Para tirar o Denver do topo vai ser um parto, porque o time consistente. Meu Deus do céu, impressionante. Já o Blazers, apesar de ter feito um bom segundo quarto e ter tido um Anthony Simons jogando bem, saiu com a derrota, 34ª derrota do time na temporada. É isso, meus amigos. Esses foram os destaques da rodada de ontem. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo com like, de se inscrever, de compartilhar com a galera. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com 7 dias grátis para testar, né? O League Pass é a melhor plataforma para quem quer assistir os jogos da NBA ao vivo. E usando esse link, você garante todos esses benefícios e ainda ajuda o canal. Então, se puder dar essa moral, eu irei agradecer muito.
E é isso, nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.